Muito bem, essa é a bancada aqui no Canal 4. Você tem informações diárias aqui, 24 horas por dia. A gente está falando aí na área da indústria, do comércio, do serviço, do turismo. Estamos falando em saúde, na parceria com o Hospital Pompeia aqui. Estamos falando de educação com a Ideal, com a Unicinos. Estamos falando de indústria, comércio com o Cimex, com o Simplas. Nós estamos falando aqui de mercado financeiro, nós estamos falando de turismo internacional, feiras, eventos. Estamos falando da área religiosa. Temos aí uma igreja universal, temos aí a igreja católica, temos vários assuntos que a gente está colocando no mercado, além da bancada empresarial. E a gente está aqui mostrando você que produz. A orientação que a gente passa, tanto aqui como na Rádio Caxias, lá na Folha de Caxias, enfim, um pouquinho dessa estrutura de comunicação que a gente tem, é passar para vocês um pouquinho o que está acontecendo. E a orientação é: se capacite. Independente de crise ou sem crise, com crise, se capacite. Faça um curso, aprenda uma língua, vá para a briga capacitado, que daí é mais fácil, né? Sem capacitação é complicado. Nós estamos vivendo uma realidade complicada na indústria, principalmente. O comércio também caiu, o serviço com algumas dificuldades, né? Mas tem gente trabalhando. Estou vendo aqui o cara batendo com o martelo aqui em cima. O pessoal está trabalhando, tio. Então, alguma coisa está acontecendo. Se capacite, faça um trabalho muito grande. Acesse aqui o nosso site, cq7.com.br. Estou vendo notícia da Fras-le aqui, recebendo prêmios. A Usber aqui, de Bento aqui também, com soluções na área do aço, uma estrutura maravilhosa. A Prato Feito entrando com um grande projeto lá na Bahia. Os serviços de guincho, empilhadeira na Plastec agora em agosto, gratuito para todos os expositores. Você vem para cá, a gente vai assessorar você durante a Plastec agora em agosto. Enfim, vai assistir entrevista do Orlando Marinho, do Adamoli, tu vai falar com consultores, tem um pouquinho de tudo. A partir de agora a gente vai conversar com a Messing aqui, né? Felipe Macedo está aqui como sócio e assessor nessa área de investimentos da Messing, mostrando um pouquinho dessa área de investimento. O que você, é uma pequena empresa, um profissional liberal, tem uns trocos, como é que tu faz? Além da poupança tradicional, aonde a gente pode botar o nosso dinheiro com segurança? Ou com algum risco, dependendo da visão de cada um. Mas eu gostaria, Felipe, que tu passasse a partir de agora para a gente. Comenta um pouquinho, que empresa é essa, tal de Messing, que ganha prêmios nacionais, é uma referência hoje na parceria com a XP, e eu gostaria que tu passasse um pouquinho dessa estrutura que vocês montaram aqui em Caxias para atender toda a nossa região aí. Primeiro, muito obrigado, Carlos, por estar participando do programa. Prazer é nosso. Bancada Empresarial, uma felicidade muito enorme estar aqui. Para apresentar um pouquinho mais a Messing, tanto para ti como pessoal aí de casa, a Messing é uma empresa na área de investimentos, na qual representa a XP Investimentos em âmbito nacional. Nós atuamos hoje em Caxias, Bento Gonçalves e Porto Alegre com estruturas físicas, atendendo todo o estado do Rio Grande do Sul hoje, aí, representando a XP Investimentos. O que é essa XP? XP Investimentos hoje é uma empresa que já administra mais de 15 bilhões de reais. Ela trouxe um conceito novo quanto a investimentos, que é o modelo de shopping center financeiro. Então imagine você que através de um único local, tu consiga comparar as taxas do Banco do Brasil, Santander, Itaú, Banco Santos, Banco 123, um exemplo, para realmente comparar as taxas e ver qual que é a melhor taxa de CDB, qual que é a melhor taxa de LCI, quais os produtos que de repente possam ser melhor para mim, cliente. Então, tem valores, por exemplo, eu estou aqui um investidor, consegui sair de uma empresa, vendi um negócio, um apartamento, um carro, sobrou 50 mil reais. Eu posso já começar a trabalhar com 15, 20, 50 mil aí já? Sim, com certeza. É sempre importante a gente avaliar, principalmente o montante. Mas mais do que entender o montante que tu venha vir a investir, o importante é tu entender o objetivo desse dinheiro. Para que eu vou precisar esse dinheiro? Qual o prazo que eu vou precisar esse dinheiro? Né? Tu ter esse entendimento. Uma vez que tu entende o prazo, o teu perfil como investidor, o teu perfil de comportamento quanto aos investimentos, vai te surgir o produto que tu possa comprar. Né? Eu dou uma dica de antemão: não comprar qualquer produto de investimento que me seja oferecido. Certo. E sim ter um entendimento quanto ao meu perfil para vir a investir num produto que possa ter o meu perfil. Que seria como? Por exemplo, qual é o meu perfil? Eu tenho lá uma pequena empresa, eu tenho um prazo, quanto mais prazo eu deixar aplicado, menos, que tipo de ação eu compro, de quem? É essa orientação que a Messing passa? Perfeito.
para resumir um pouquinho essa situação de investimentos, hoje no investimento nós temos 3 pilares: rentabilidade, segurança e liquidez. Rentabilidade, o quanto estão pagando pelo meu dinheiro. Segurança, o quão seguro é hoje eu estar investindo nessa instituição ou nesse produto. E liquidez, é quando que eu vou ter acesso a esse dinheiro. É verdade. Certo? Então, esses 3 pilares, Carlos, é um cobertor curto. Para o lado que eu puxo 2, eu destapo 1. Um exemplo, tenho segurança e tenho rentabilidade, eu abro mão da liquidez, ou seja, eu vou ter esse dinheiro, mas eu vou ter que deixar esse dinheiro para conseguir essa taxa por um prazo muito maior. Certo? Esse seria um exemplo. Hoje, dentro da Messem, foi desenvolvida uma ferramenta, dentro da XP também, no qual a gente entende o perfil comportamental e de investimentos do cliente. Então, eu convido até mesmo o telespectador aí de casa para fazer um teste de perfil totalmente gratuito dentro da Messem, para entender o perfil de investidor, o perfil comportamental. Uma vez feito esses perfis, com base em perguntas na qual esse produto que a gente desenvolveu, vai te criar um perfil arrojado, sagaz, conservador, é uma série de perfis. Uma vez que é feito esses perfis, é feito um estudo pela equipe de assessores da Messem e aí sim te trazem hoje o produto condizente com o teu perfil. Um exemplo, o Carlos possa investir 20% do patrimônio em ações, 80% do patrimônio em renda fixa. Dentro dessa renda fixa, o Carlos tem que estar distribuído pelo Fundo Garantidor de Crédito em todas as instituições e assim por diante. Então, o que a gente está passando para o nosso consumidor, ou empresário, ou liderança, é que a Messem traz um trabalho com uma equipe que tu montaste lá maravilhosa, né? Tu tem uma turma de primeira linha, trabalhando no mercado diariamente. É gente que conhece o que está fazendo. Perfeito. Que essa é a base para qualquer coisa. Eu vou fazer uma casa, eu chamo um arquiteto, um engenheiro, um chefe de obra, não vou pegar um apresentador para levantar umas paredes. E aí é uma das orientações que a gente passa para o mercado, é que vocês estudam isso e orientam o melhor possível. O esquema de vocês é ganhar, como do cliente de vocês ganhar. Perfeito. Tem uma rentabilidade melhor. Tem um alinhamento de interesse, principalmente. Acho que esse é o ponto importante. Mercado, como é que está? O mercado, vamos para o mercado. Assim, o mercado de investimentos em si, a renda fixa hoje está muito atraente. Tá? Hoje a gente tem uma taxa de juros, a taxa Selic, a 12,75% ao ano. Para você ter uma noção, Carlos, em 2012 a taxa Selic chegou no patamar de 7,25%. Nos últimos 2 anos e meio nós tivemos uma alta de quase 80%. Né? Então isso permite que os investimentos passem a render mais. Certo? Então hoje, em média, as aplicações tendem a pagar ao ano 12,75% dentro de uma renda fixa, certo? A parte do mercado de renda variável, a parte de ações, vamos dizer assim, o mercado ele está no menor patamar dolarizado. As empresas nunca valeram tão pouco, tá? Dos últimos 12 anos. Então, assim, a gente tem uma oportunidade. Eu costumo dizer muito que o mercado de bolsa é que nem remédio. Bolsa de valores é que nem remédio. É bom na dosagem certa. Uma vez que eu tomo a mais um remédio, vai me fazer mal. Uma vez que eu compro ações mais do que eu possa, vai me fazer mal. Possa ser um desconforto emocional ou um desconforto financeiro, uma vez que o mercado não reage a meu favor. Então é muito importante essa dosagem. Hoje, a gente tem uma certeza de que o mercado está muito barato, né? Mas possa ficar mais. Não tem como prever como vai estar o mercado ali na frente. Porém, dentro de uma estratégia e uma análise fundamentalista, entendendo os números da empresa, entendendo o cenário econômico dessa empresa, o impacto que um dólar possa fazer dentro dessa empresa, acaba sendo um momento interessante de compra, certo? Não que seja um momento de compra agora, mas com um horizonte de médio a longo prazo. Ponto principal, entendendo o que tu vem a comprar. Eu não posso comprar Petrobras porque caiu. Eu tenho que entender o motivo aqui que eu vou comprar. Cada um tem uma análise, cada um tem um entendimento. É verdade. Certo? Então esse seria o ponto principal, é ser investido. Na prática, o que a gente está vendo aqui é uma grande crise de credibilidade. A gente está vendo empresas que até pouco tempo estavam com uma marca, uma solidez fantástica no mercado, que agora realmente despencou. E aí fica complicado tu trabalhar com essas empresas, porque que nem tu diz, cada um interpreta os números, e a grande maioria no mercado são falsos, né? Acaba dizendo, a gente viu na campanha política, aí desde o número de Minha Casa Minha Vida, número de pobres, os números da inflação, é uma coisa meio maluca para o empresário interpretar. Até porque a gente vem aí com um aumento de energia fantástico. As empresas de energia devem ser uma coisa boa, porque o que esses caras ganharam agora,
tem alguma perspectiva de investir em alguma empresa de energia? Na verdade, o que acontece? O setor de energia ele foi muito penalizado no mercado de bolsa de valores por diversas quebras de contrato que aconteceram nesse meio tempo. Se eu fosse resumir esse teu papo aqui que a gente está tendo, acho que a palavra que tu usou foi perfeita, foi cirúrgica, descredibilidade. Hoje o investidor estrangeiro vê o Brasil com maus olhos. É verdade. Por uma falta, vamos dizer assim, de comprometimento quanto aos recursos que aqui estavam. O investimento estrangeiro ele obedece a uma série de itens muito importantes, que se quebrados dentro de um país acabam gerando a descredibilidade e uma fuga de dinheiro estrangeiro, o que está acontecendo hoje. É verdade. Né? E daí tu viu hoje um dólar no patamar de R$ 3,26 sendo negociado. Né? Quando nós estávamos, eu me recordo muito bem, há um ano atrás, o dólar estava R$ 2,20 e as pessoas nos ligavam apavoradas, falavam, Felipe, esse dólar com certeza ele não pode cair nesse patamar, ele vai cair, ele vai... E hoje está R$ 3,26, né? E ainda com uma incerteza que ele possa subir ainda mais. É verdade, tem previsões aí de até 13,70 até o final do ano. É complicado. Mas o grande mote, e até um bate-papo aqui com a Messing aqui e com o Felipe, é a gente orientar o pequeno que está aí, às vezes tentando buscar alguma coisa. O cara perdeu, nós tivemos infelizmente números meio complicado, mas o setor metal mecânico demitiu de agosto até agora mais de 8.600 funcionários. É uma pequena cidade desempregada que está acontecendo aqui em Caxias. Muitos deles, a gente viu, inclusive amigos nossos, saindo com algumas empresas que estão conseguindo pagar, né, a rescisão, com dinheirinho bom agora. E está todo mundo procurando alguma coisa, e quem tem um pouquinho de visão e negócio sabe que só a poupança já não remunera o dinheiro que está lá parado, né, o que está lá aplicado. A orientação aqui, convidar ele para ir lá na Messing bater um papo, pegar essa orientação, comenta onde é que está a Messing em Caxias, como é que eu entro em contato? A Messing está localizada em Porto Alegre, na rua Hilário Ribeiro, esquina com a Padre Chagas. Certo. Em Bento Gonçalves, no Shopping Bento, no 16º andar. E em Caxias do Sul, na quadra da Catedral, 1469, sobre a loja, ao lado do Cartório Balém. Nós temos diversas palestras ali dentro, no qual o cliente, o investidor vai lá, entende um pouquinho, traz um pouco de conhecimento, entende como funciona e aí sim faz a tomada de decisão dele. Né? Hoje é assim que funciona o procedimento da Messing. A Messing, além do braço de investimentos que ela tem hoje da assessoria, ela também trabalha o braço educacional, que é o quê? É o entender quanto a investimentos. Isso né? É importante. Esse é o ponto mais importante. Eu acho que uma vez o conhecimento adquirido é uma forma de tu conseguir ter o discernimento de escolher. Te dá uma liberdade de escolha muito maior, tu entendendo o processo, é verdade. Do que te falando. Exatamente. Né, então, tu assim, vivendo aquilo e colocando na prática. Perfeito. Não, isso funciona, isso não funciona, isso aqui podia ser melhor. Eu apliquei aqui pela informação, até porque as coisas elas mudam muito rapidamente. Claro. Né? Hoje até um dos pontos que eu queria, para explicar um pouquinho mais a respeito de investimentos, é importante a gente entender um pouquinho quem muitas vezes acabam garantindo esses investimentos. É verdade. É um exemplo. Hoje existe o Fundo Garantidor de Crédito, é o FGC. Tá? O Fundo Garantidor de Crédito é uma associação civil sem fins lucrativos, certo? Entre as instituições financeiras do país, certo? E visa dar garantia de alguns produtos de investimentos dentro do mercado financeiro. Um exemplo, Carlos, a poupança. Certo. Ela é um investimento que conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito de R$250 mil por CPF, CNPJ, por instituição. Até aí está garantido. Até aí está garantido. Uma vez que eu tenha lá R$1 milhão, um exemplo, e eu estou trabalhando com uma instituição e essa instituição venha dar algum problema, o que é muito difícil no Brasil, hoje as instituições são extremamente rentáveis, eu tenho a garantia de R$250 mil. Correto? Uma vez que eu tenho R$1 milhão diluído em 4 instituições, eu tenho R$250 mil garantidos na instituição A, R$250 mil na instituição B, R$250 mil na instituição C e R$250 mil na instituição D, somando R$1 milhão. Além da poupança, alguns produtos contam com essa garantia. Quais são eles? CDB, Certificado de Depósito Bancário, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, o DPGE, Depósito a Prazo com Garantia Especial. Todos esses produtos, indiferente da instituição que tu venha comprar eles, se tu tem até R$250 mil, tu não tem risco algum. Tu tem essa garantia. 100% de garantia. 100% de garantia, perfeito. O que me diz a lei? A lei me diz que o montante que vai ser garantido vai ser o montante que eu apliquei, mais a correção do valor,
até a data de uma liquidação, por exemplo, de uma intervenção, perdão, dentro de uma instituição financeira. Uma vez que a instituição financeira possa ter algum problema, o Banco Central intervém. Até essa intervenção, o cliente recebe esses rendimentos. Mas hoje, a poupança, por exemplo, ela consta com a mesma garantia como o CDB, com a LCI e com a LCA, que são os mais tradicionais. E, historicamente, a LCI, a LCA e o CDB têm uma rentabilidade muito acima da própria poupança. Mais do que entender a rentabilidade, a gente precisa entender a rentabilidade real. O que é a rentabilidade real? É a rentabilidade que eu recebi no meu investimento, descontada a inflação no período. Certo. Para o telespectador de casa entender um pouquinho melhor, a inflação hoje é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Resumindo um pouquinho a inflação, imaginem vocês que a inflação é uma cesta básica de produtos dentro da economia, são os gastos principais do brasileiro. Então eu estou falando de saúde, transporte, educação, alimentação, higiene pessoal, entre outros. Congela-se o preço numa data, na mesma data do mês seguinte, entende-se qual foi a variação dos preços. Se houve um aumento dos preços, há um fenômeno chamado inflação. Se houve um decréscimo dos preços, há um fenômeno chamado deflação. Para ainda mais estruturar isso daí, imaginem hoje que eu compraria essa cesta, um exemplo, com 100 mil reais. Uma vez que essa cesta, de um ano para o outro, teve uma inflação de 10%, significa que no ano 2, a mesma cesta que eu comprava por 100 mil reais no ano 1, eu preciso hoje de 110 mil reais. Uma vez que meu dinheiro não corrija, eu deixo de comprar a cesta no ano 2, uma coisa que eu comprava no ano 1. A título de curiosidade, a redução do poder de compra no país nos últimos 13 anos foi de aproximadamente 53%. Isso quer dizer que o que 470 mil reais compravam em bens e serviços em 2002, hoje tu compra com 1 milhão de reais. A gente ouve muito, a gente sente muito isso, mas nunca ninguém explica quanto a isso. Hoje, informações quanto a investimentos são muito vagas. A gente não tem esse hábito de entender um pouquinho mais a respeito do dinheiro, né? E aquela coisa, quem muito trabalha, pouco tempo tem para ganhar dinheiro. Qual é o telefone da Messing lá para nós? 3022 3022 3700. 3022 3700. Essa é a Messing aqui em Caxias do Sul. Está aí o Felipe Macedo, que é sócio aí e dá palestras, consultoria sobre investimentos. Antes de investir, juntou um dinheirinho, além da poupança aí que tu trabalha aí, que tu acha que tem uma segurança total, dá uma conversada, o que pode render mais. Dá uma comparada, uma coisa simples, né? Inflação, com rendimento, o que fecha, o que sobra, o que falta. Né? Que muitas vezes a gente está trabalhando, bota no lugar errado, não rende para comprar a mesma coisa no ano seguinte, né? Ou no mês seguinte. Falar com um profissional. Essa orientação da Messing aqui no canal 4 digital da NET, mostrando mais uma vez que, pegando consultoria, orientação do profissional, quem ganha é você.